Boa noite a todos. Boa noite aos presentes. Boa noite a vocês de casa que nos acompanham pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, gostaria de convidar a todos para que nesse momento busquem uma posição confortável. Fechem seus olhos. Vamos serenar o nosso pensamento, o nosso coração. Vamos apenas respirar. Respirando tranquilamente. Enquanto respiramos, elevamos o nosso pensamento ao plano maior. Trazemos até nós a figura do Mestre, irmão, amigo, Jesus. Obrigado, Mestre. Obrigado por mais uma vez nos conceder a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, nesta casa fraterna, que nos recebe de braços abertos, que nos apoia, nos conforta, nos consola, dentro do que é possível, dentro do merecimento de cada um de nós. Agradecemos a você, Jesus, pelo dia de hoje. Agradecemos pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos. Agradecemos pelo lar que temos. E agradecemos principalmente pela família, que tanto nos auxilia na trajetória sobre a crosta terrestre. Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos dando por iniciados os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. E assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, os presentes, a vocês de casa que nos acompanham pelo Instagram. Sejam mais uma vez bem-vindos. E antes de chamarmos o palestrante da noite, os nossos recadinhos. Nós estamos sempre convidando as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, que dúvidas nós sempre teremos, nós sempre temos. Mas é importante que nós vamos aprendendo a respeito para podermos tirar essas dúvidas. Então, toda segunda-feira, das 20 às 21h30, nós temos aqui na Casa Fraterna o nosso curso da doutrina. Então, fica aí o convite. Tá? Apesar de que agora nós já estamos nas aulas finais, falta apenas mais 2 ou 3 para encerrarmos o curso, mas o convite vou estar fazendo sempre, nós vamos estar convidando sempre vocês, porque o ano que vem, em fevereiro, nós reiniciaremos o curso. E aí, pelo menos, vocês já ficam sabendo a relação do material que vocês vão precisar trazer, né? Ou seja, nada, nenhum. Então, o que precisa para fazer o curso? Vir. Se não vier, não pode fazer o curso. Simples assim. Tá bom? Mas fica aí o convite. E as dúvidas, as primeiras dúvidas a tirar são justamente essas que estão martelando sua cabeça agora.
de onde eu vim, para onde eu vou, o que são esses barulhos que eu ouço, eu vejo coisa, eu vejo som, eu vejo isso. A gente vai esclarecer essas dúvidas. E, é claro, como eu sempre digo aqui, quando a gente não conhece sobre um assunto, nós não temos dúvida sobre esse assunto. Né? Que dúvida que eu tenho? Não tenho dúvida, não conheço. Mas depois que a gente passa a conhecer um pouquinho do assunto, aí a gente começa a se questionar, porque nós já temos argumentos suficientes para isso. Então nós chegamos aqui com 5 ou 6 dúvidas e saímos com outras 5 ou 6 mil, né? 5 ou 6 mil dúvidas. Porque aí nós vamos sair daqui com bastante conhecimento e com muitas dúvidas, mas pelo menos nós vamos saber onde buscar as respostas. Então a ideia é essa. Na mesma segunda-feira, na parte da tarde, sabemos que tem pessoas que infelizmente não podem vir à noite fazer tratamento e tal, então nós temos os tratamentos na segunda à tarde. Tá? Na terça-feira, nós temos tratamento voltado para a área da desobsessão. Na quarta-feira, nós temos uma consulta, entrevista, que nós chamamos de atendimento fraterno. Tá? Se alguém falar para você, vai lá na fraterna, pede para passar por consulta. É mais ou menos a mesma coisa, com um nome diferente. Aqui nós chamamos de atendimento fraterno ou entrevista. Que são alguns médiuns que vão entrevistar você e que, através dessa entrevista, vão direcionar você para o tratamento que você está necessitando. Não o tratamento que você quer, o que você necessita. Tá? É muito importante que a gente saiba que, principalmente dentro da doutrina espírita, nós temos essa diferença enorme entre o querer e o necessitar. Tá bom? Então fica aí. No dia de hoje, de quarta-feira, né? Temos a entrevista, temos o pessoal da mocidade, temos o pessoal da evangelização infantil e a palestra, que é onde tudo acontece. Na quinta-feira nós temos os nossos trabalhos voltados para a área da cura. Tá? Todos os tratamentos da quinta-feira voltados para a área da cura. E é claro, palestra em todos os dias. Tá? Na sexta-feira é um dia alegre, feliz, contente. Por quê? Porque é quando nós podemos colocar para fora. De que forma? Cantando. Né? Então na sexta-feira nós temos o Coral da Fraterna, Coral Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, perdão, estou inventando o nome aqui. Coral Sociedade Fraterna Ivanir Caurim. Esse é o nome do nosso coral. Sociedade Fraterna Ivanir Caurim. Então, o convite para que façam parte do nosso coral também está aí. Tá? O que precisa? Vir sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Esse é o nosso horário do coral, do ensaio. E, é claro, durante o ano nós vamos fazendo as nossas apresentações. Tá bom? Inclusive, falando em apresentações do coral, deixa eu aproveitar. O Coral Fraterna fará uma apresentação com crianças e jovens no dia 14 de dezembro, às 20 horas. Uma apresentação com crianças. Então nós vamos precisar que as crianças venham antes para poder ensaiar conosco. Tá? Os interessados, então, chamar através do WhatsApp 3644-8610, que é onde nós vamos dar todas as informações necessárias. Mas já fica aí uma principal delas aí, que é ter que trazer as crianças, tá bom? Os ensaios serão em 4 sexta-feiras que antecedem a data da apresentação a partir das 19h30. Serão os dias 18, 25 de 11, 2 e 9 do 12. Sexta-feira agora já começa. Olha que beleza. Certo? E é claro, não podia faltar. No domingo nós temos aqui o nosso Evangelho Dominical,
Quem faz o evangelho no lar aqui? Nossa, tem metade. Gente, nós precisamos fazer orações. Inclusive a nossa palestra de hoje, a palestra que nós vamos ouvir hoje, vai ser justamente sobre prece. Né? Então nós precisamos aprender a fazer prece. O melhor lugar é justamente dentro de casa. Tá? Basta marcar um horário e um dia da semana para a gente poder fazer sempre no mesmo dia e mesmo horário. Tá bom? Mas, gente, já falei demais, já estou até passando lá. Conosco alguém não menos do que Francisco Aranda Gavilã, né? O nosso mestre na doutrina, que tanto tem a nos ensinar. Prestem atenção na palestra só para vocês verem. Bom, por favor, convidado. Fique à vontade. Obrigado. Vou até as 9. Isso. Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, boa noite. Se tivesse mais gente, mais um boa noite dele, boa noite meu, boa noite de outro, nós ficaríamos até amanhã falando boa noite. Mas isso é uma interação, é uma conexão entre nós aí. Muito bem, a temática que foi ajustada com a casa e, portanto, com o espírito, sob a supervisão da espiritualidade, é prece, um socorro eficaz. Por que esse título foi sugerido aí? Eu quero dizer que normalmente a gente não decide, eu quero falar sobre tal coisa. Ela vem na oportunidade certa, no momento certo, como o nosso querido Marco diz. É o momento, sempre foi o momento de nós orarmos, sempre foi. E nós vamos juntos ver essa história sob o ponto de vista da lógica, da razão, não mística, não dogmática e ao mesmo tempo da simplicidade da doutrina espírita, cuida desse assunto, para tornar eficaz realmente. E por que um socorro eficaz? Perceberam que na maioria das orações, em especial a oração padrão, que nós vamos falar também dela, que é a prece dominical, que é o Pai Nosso. Eu me lembro que lá em casa, o pessoal descendente de espanhol, que nós somos, dizia Padre Nuestro. Então não era o Padre, o cura, mas sim era o Pai Nosso em espanhol. Até ela, perceberam de que no mínimo 90% das orações, mesmo quando nós fazemos a nossa oração não convencional, 90% deles é um pedido. Não é verdade? 10%, às vezes, na maioria das vezes, é um agradecimento no final. Nós vamos ver isso juntos depois. Mas é um pedido do quê? De socorro. A oração, a prece é um pedido de socorro. E alguém diz, e quando eu faço em favor de outra criatura? Eu digo, normalmente você presta socorro. Por isso nós chamamos de vibração. Principalmente a vibração ela é genérica, abrangente, e ela vai assambarcando todas as criaturas, todas as pessoas. A prece é um pouco mais reservada, no sentido de que nós estamos falando. Socorro, efetivamente. Nós vamos falar um pouquinho de mecânica, vamos falar verdadeiramente, embora isso não seja empáfia nenhuma, de ciência. De ciência. Porque a prece, ela não é uma mística. Ela não é, na verdade, uma adivinhação. Ela não é igual talismã, ela não é igual vestes, paramentos, gestual. Não é nada disso. Todas essas atividades, essas atitudes da criatura humana são criadas pela criatura para estabelecer uma tentativa de onda, de conexão. Essa é a verdade. Ela é um indutor desses talismãs, fitas, colares e vestimentas e orações multiplicadas aí falado. Elas são, na verdade, uma tentativa de
trazer uma aproximação. Mas a prece não é isso, efetivamente. A prece, vinda lá do fundo do coração, quando nós falamos do coração, o coração é efetivamente um órgão do corpo físico que bombeia plasma para o corpo e, portanto, ele tem lá a sua função eminentemente fisiológica. É que a gente quer centralizar por uma metáfora. A metáfora é uma exemplificação, uma tentativa de compreensão. Porque, no fundo, não. Quando nós trazemos isso, nós primeiro idealizamos por que razão estamos estabelecendo uma prece. Posso abrir um parênteses? Orar, que é a prece, não é rezar. A gente aprendeu a rezar, mas não é orar efetivamente. A diferença está em que orar é estabelecer um objetivo, tirar um sentimento interior e fazer uma súplica. Aliás, em latim, a palavra prece quer dizer súplica, é supplicare. Então, e a gente estabelecer um objetivo e pedir o socorro devido. Agora, rezar é uma repetição de palavras, não é verdade? Haja vista que nos ensinaram no passado. Não é crítica não, gente, é um fato real, que eu estou só lembrando do fato real. Imagina se eu vou criticar as religiões de uma maneira geral, a gente estaria criticando o nosso passado. Não é o meu caso específico, porque eu nasci em ventre espírita, mas é dos meus avós, pais e tudo, na verdade. Não tem nada de crítica. É estabelecer um fato real e efetivo. Nos ensinaram que uma multiplicidade de orações, de rezas, estabeleceria uma conexão mais fácil para a gente ser premiado no final e atendido aos nossos objetivos. Acontece, gente, tentem pensar quando a gente fez isso, quando nós quisemos, na verdade, repetir a oração. O pensamento vai longe e a gente começa a pensar em outras coisas, de obrigações do dia a dia, o que é justo, é razoável. Nós somos criaturas humanas estabelecidas e vivenciadas num estágio de preocupações. O nosso planeta é um planeta fundamentalmente de expiação. Ainda mesmo quando ele é de provas, elas se tornam, na verdade, a gente torna uma prova, às vezes, uma expiação. Expiação é algo que a gente tem de lá de trás da nossa existência. E uma prova é uma livre aceitação de melhorar, de modificar, de ver uma encarnação. Então, a gente estabelece. Com essa repetição, dá a impressão até que é um mantra. O mantra não tem esse sentido. O mantra tem estabelecimento de uma sintonia. Por isso a gente respeita mais do que ficar rezando indefinidamente. Vai, faz 50, Pai Nosso, 200 Ave Maria. Não, gente, a gente acaba tropeçando. A gente vai viajando. Por quê? Porque é decorada. Da mesma maneira que a gente decora um poema, decora uma música, não precisa nem pensar muito, ela sai decoradamente. No que errou, por qualquer razão, um tropeço nessa decorada, a gente acaba se perdendo totalmente. Orar não é efetivamente isso. Orar é estabelecer dentro de nós um objetivo de necessidade. Nós vamos ver que tipo de objetivo juntos aqui. E com isso, nós estabelecemos na mente um pensamento. O pensamento, minha irmãzinha, não é no cérebro. O cérebro é um órgão do corpo físico que fica mandando, na verdade, incentivos magnéticos para o corpo para estabelecer gestos, maneira de ser, essa coisa. Agora, a mente não. A mente é uma propriedade, não é um lugar. E é uma propriedade, sabe de quem? Do Espírito, que somos nós. O ser fundamental, nós somos Espírito. E estamos numa encarnação, ou homem ou mulher. Você sabe que na história da sociologia, da antropologia, não existe homem e mulher, é macho e fêmea. É assim que está lá no passado. É assim. Sabe por que é assim? Porque a que reino que nós pertencemos, meus queridos irmãos? O reino animal, não é isso? Mas é o reino animal superior, felizmente. No estágio de evolução, que a gente já aprendeu tudo que a lei natural nos derivou lá na ação do reino mineral, estágios que a gente fez aprendendo, no reino vegetal, no reino animal inferior, e estamos agora na humanidade ou hominidade, que é o
estágio da animalidade fisiológica, mas em espírito, no espírito a gente já está na hominidade. Então, voltando ao assunto principal, ao estabelecer o objetivo, nós formulamos um pensamento, um desejo, uma súplica, um pedido de socorro e já estamos burilando um agradecimento no final. Isso tudo é feito com um pensamento. O pensamento, as pessoas pensam que é uma metáfora, é um sonho, é uma alegoria, é uma fumaça, sei lá quais são as palavras que as pessoas usam. Porque se eu perguntar agora de enxofre o que é o pensamento, todo mundo fica meio assim pensando, o que será? Pensando o que é o pensamento. Pensamento, gente, é matéria viva. Sabe por que eu digo que é matéria viva? Porque a definição de pensamento, ou a especificação de pensamento, ele é energia. E o que será energia, minha querida irmã que balançou a cabeça em assentimento para nós? Porque ela sabe que energia, vamos falar de ciência, é exatamente igual à matéria acionada à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Viram, gente? Não há nada na natureza que tenha essa velocidade. E o pensamento isso aí é a velocidade da luz, viu, gente? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. O pensamento ele é ao quadrado. Quer dizer, ele é multiplicado por si mesmo, dá 9 sextilhões, na verdade, de impulsos por segundo. Olha só. Então, ser matéria, ele é capaz de gerar um campo de força em torno do nosso pensamento. Com que finalidade? Se é a necessidade de fazer uma prece, o objetivo, aliás, é de fazer uma prece, nós estaremos estabelecendo uma onda mental viva, extraordinária, que não se perde. Não há nenhum pensamento que se perca. Ele vai ao objetivo certo. Quando nós suplicamos, a maioria de nós pede para quem? A assistência. Para Deus, né? Mas sabe quem nos atende? A criatura. Porque as criaturas estão em estágios diferenciados que, se nós lançarmos uma onda mental de uma súplica, de um pedido de conselho, ou mesmo de cura, ou de modificação de estrutura nossa, moral, física, ela tem uma tonalidade, ela tem uma velocidade. É matéria, gente. Se a gente pegar um átomo, ele tem uma velocidade intrínseca do elétron lá dentro dela. Desculpe ficar falando disso, mas para a gente entender por que a matéria do pensamento ela aciona. Ela tem aquela velocidade intrínseca dentro do átomo. E para quê? Forma um campo de força que ele atrai outros átomos com esse campo de força, forma uma molécula com um campo de força maior. Isso, gente, essa é a estrutura do pensamento também. Sabe que tipo de matéria? Matéria altamente essenciada. Não dá nem para a gente imaginar. A gente consegue muito mal imaginar, na verdade, a estrutura do átomo, né, meu irmão? O átomo, na verdade, tem um núcleo que é 10 milhões de vezes menor do que o átomo, e dentro dele tem uma porção de partículas, prótons, nêutrons, quarks, quarks, um monte de palavrão, na verdade, e em torno dele tem o elétron danado que estabelece essa velocidade que dá a característica subjetiva dele para atrair outros átomos e criar uma molécula. Agora, imagina, o pensamento é muito mais ágil do que tudo isso, porque ele é uma energia extraordinariamente, chamada até de energia mental ou psíquica, porque não se dá para estabelecer a velocidade. Só para vocês saberem, já existe um instituto nos Estados Unidos, não vou ficar falando o nome de nada, dentro de uma faculdade famosa lá, em que estão fotografando o pensamento. Não me perguntem que tipo de material é, que placa é, que isso é o problema dos cientistas. Mas imagine, se ele está fotografando é porque matéria consegue trabalhar sobre matéria. Então, gente, isso, voltando à emissão do pensamento, a súplica, o pedido da oração, ele vai encontrar quem estiver na mesma sintonia. A palavra sintonia, que quer dizer exatamente que igualdade, mesma tonalidade, mesma frequência. Sim, mesma tônus frequência.
Então, estabelecem a mesma frequência e, portanto, se nós estivermos pedindo auxílio para nós, e nós estamos pedindo para Deus uma criatura, porque qual a razão pela qual Deus precisaria atender se nós somos criaturas do Criador e desencarnados, criaturas desencarnados, interessados em muitos de nós? Quantos amigos espirituais cada um de nós tem que está esperando um momento de nos auxiliar? Essa história de falar, não, mas está cheio de obsessor, tem sim, porque a gente não vira santo quando desencarne, não, né? Porém, só existe a obsessão se nós abrirmos a porta para ela, tá bem? Na verdade, não tem vítima de obsessão, tem parceiro, é isso, tá bem? Então, nós vamos falar só do bem, na percentualização, da comunicação, de sintonia, com gente para nos ajudar no bem e aqueles que querem nos prejudicar, é alguma coisa de 99,99% de bem, porque o bem é a síntese da criação. O mal é uma invencionice da criatura, tá bem? Que deseja, com seus objetivos, praticar, tirar alguma vantagem, algum tipo de vantagem. Portanto, então, se estabelece uma comunhão de ideias e vem o atendimento, vem o socorro. Mas resolve sempre orar? Resolve todos os males? Nem sempre. Mas ameniza, conforta, dá esperança à criatura, dá força de vitalidade para suportar. Uma porção de males que nós padecemos, nós encarnados, um grande número deles, a gente assumiu livremente em outras encarnações. Se vier o Espírito e como o Mauro disse, mas se você ainda não tem mérito suficiente para isso e vier intervir, eu vou livrar ele desse mal, estará interferindo numa decisão espiritual minha. Nossa! Então, agora, se há necessidade, há mérito dessa criatura ser atendida e gerada a solução para ele, será feito, com certeza absoluta. E não será um ou outro espírito, não. A espiritualidade toda está de plantão nos aguardando. Isso é para a gente falar sobre o ponto de vista de que não é uma crença. Isso aí é coisa igrejeira, eu já ouvi isso, ficar orando é igrejeira. Não é para ficar orando no meio da rua o tempo todo, nem batendo no peito e enfiar a Bíblia debaixo do braço. Não é isso, não. Não é. É orar no momento preciso, fazer a prece num instante de necessidade oportuna. Nosso querido Kardec dizia o seguinte: toda vez que eu vou começar um determinado trabalho, eu faço uma oração. E ao terminar, eu faço uma oração de agradecimento. E muitas das vezes eu me volto e digo, não fiz uma oração oportunamente boa pela solução que eu obtive, vou fazer de novo. Vejam só, que coisa. E ele era de alta estrutura intelectual. O Kardec não era uma criatura que não entendia das coisas, que pudesse ser levado nem nada. Muito bem. Se é um pedido, é uma rogativa. Se é um pedido, é uma súplica, não é isso? Então, eu ousei dizer que, sendo a prece um meio mais eficaz de comunicação com quem pode nos socorrer, não importa quem, gente. Não importa se foi a vovó, tio, se foi um amigo, se foi um espírito completamente desconhecido de nós, que atendeu, porquanto nós somos criaturas que vivenciamos todo o planeta, esse planeta Terra, portanto, nosso relacionamento é muito grande. Eu costumo dizer que para estabelecer essa comunicação com a espiritualidade, a gente deve levar um plá com os planos superiores. Parece que uma gíria, não parece, gente? Quer levar um plá? Pois é, nós vamos levar um plá sim. Sabe por que eu disse isso? Para a gente solidificar o conhecimento. Porque isso tudo eu estou tirando do Evangelho. Olha, o P é que na prece nós temos sempre um pedido por nós ou pelos outros. Olha o P aí já. Um pedido por nós ou por outras criaturas. E pelos outros quem? Encarnados e desencarnados. A gente não faz uma prece para os nossos antecessores que desencarnaram, tudo, e a gente quer dar a eles um subsídio e tal, não só pedir um favor, não, dá
a eles uma esperança, um alento, tudo. Olha aí. Então esse é o P do Plá. E o L? O L é louvar, que quer dizer glorificar a quem que a gente dirige, na verdade, aos espíritos superiores, dizendo, inclusive, que está enviando para Deus. E essa glorificação é pela sabedoria, pela bondade e pelo poder infinitos do Criador. Como é que começa a prece dominical? Não é? Logo de início, já uma evocação do Criador, e depois lá no fim, agradecer o quanto ele pode nos atender. E o A? Nós vemos o P, vimos o E e o A. O A é como deve terminar toda a prece. Depois de tanto pedir, é agradecer. Agradecer por aquilo que a gente já recebeu ou por aquilo que nós merecemos para receber. Bom, agora vamos entrar na parte que nos diz respeito. Até agora a gente falou um pouco mais de como é que é a mecânica, né? Mas vamos ver os mecanismos do dia a dia para uma prece. Em primeiro lugar, a prece abre as janelas, as comportas da alma. A gente se identifica, se abre, a gente suplica e pede assistência sem nenhum entrave. Lembro de Jesus, quando disse, quando forem orar, entrem no seu quarto e fechem a porta para poder falar com Deus. E aí o que nós fizemos, minha querida irmã? A gente construiu castelo, construiu torres, botou relógios, essa coisa toda, e fechou a porta para ninguém aborrecer a gente. Jesus não estava falando isso. Ele estava dizendo, na verdade, no seu aposento interior, você se recolher a você mesmo, que é ser criatura, ser espírito. O que é fechar a porta? Cerra os olhos para não ser influenciado pelo mundo material e elevar o pensamento ao alto. Da mesma maneira, então, que a gente viu que é física pura, é tanto física, esqueci de dizer para vocês isso, que existem hospitais já em diversos lugares do mundo, e no Brasil também já existe isso, mas essa experiência começou em Nova York, num grande hospital, que é o Smithsonian, em que as criaturas se colocam orando, um andar todo de criaturas com câncer terminal, sem ninguém orando, e uma outra com outras criaturas em câncer terminal, com todos orando, as criaturas orando, não sem falar em religião, viu, gente? Orando no fundo do coração e tudo. A eficácia comprovada no lugar onde estão ministradas as orações. Alguém vai dizer, mas por que os outros não captam? Porque não é dito para eles que era isso. É claro que os médicos não deixaram desencarnar e morrer aquilo. Atenderam fisicamente as criaturas, mas fizeram a experiência. E aqui no Brasil existem vários hospitais, agora que nós conhecemos, inclusive mesmo. E, portanto, o pensamento, então, se irradia, um dos mecanismos, do mecanismo, é o pensamento se irradia e vai a planos superiores, porque os planos iguais da gente ainda não têm a compreensão exata para nos atender com eficácia. Atende no dia a dia só para um determinado conforto, mas planos maiores é que podem entender exatamente o que nós estamos suplicando. E essa irradiação, ela emite ondas mentais e capta ondas mentais. Lembra-se que nós fizemos um gesto para dizer sintonia? Sintonia é a mesma frequência. Então, o que nós enviamos de oração, seja ela de louvação, ou seja de pedido de súplica, vem o resultado. Entra a sintonia e a espiritualidade ingressa naquela nossa onda mental. E, portanto, é preciso um pontapé inicial, é preciso uma ação inicial, que é a tomada da decisão de fazer o pedido, de fazer a prece, de fazer a oração. Ou seja, você aciona esse seu verdadeiro dínamo de forças. Cada um de nós é um verdadeiro dínamo de forças. Incrível, incrível. Que nós conseguimos trabalhar de acordo
com a nossa necessidade, mas de acordo, inclusive, com a nossa melhoria, a nossa modificação. Nós vamos ver do que é composto, deve ser composto o pedido para melhorar. E, obviamente, que ele, fazendo esse tipo de contato, ele acaba confortando os desencarnados, os sofredores e os infelizes. E, ao mesmo tempo, aqueles mesmos espíritos lá acabam, essa encarnação acaba atraindo outros espíritos que nos conforta no sentido de passar para as criaturas necessitadas o devido conforto. E aí vem a pergunta, como orar? Bom, então como é que é? Diz para a gente aí, eu não vou falar o que eu estou dizendo. Isso é a espiritualidade nos ensinando na prática. Na prática. Primeiramente, orar com humildade. O que adianta orar com empáfia? Ou vocês me ajudam, ou então eu não vou orar mais para vocês, coisíssima nenhuma. Gente, isso é empáfia. Isso aí é na verdade, uma grosseria espiritual, inclusive. Então, com humildade. Por que humildade? A gente vai pedir, a gente vai solicitar, vai suplicar. Tem que ser com humildade. E sem ressentimento. Tem gente que ora pedindo socorro dos amigos espirituais para prejudicar outra pessoa, não é? Ah, aquela pessoa me fez o mal, eu vou orar para que ela sofra um mal igualzinho ao meu. E o que acontece? A espiritualidade amiga daquela criatura, se ela não é ruim como nós estamos imaginando, bloqueia, simplesmente. É matéria, gente, bloqueia. Eu fico lembrando do passe. O passe, na verdade, hoje em dia, se chama, na verdade, cura fluídica, né? Terapia fluídica. Por quê? Porque a gente está emitindo fluido. Se nós formos dar um passe numa criatura, e essa criatura dizer, não quero, não vou, não acredito, isso é bobagem, não adianta querer me envolver em nada disso, não vou nem pensar nesse tipo de coisa, não recebe os fluidos. A não ser que haja uma necessidade tão grande que essa pessoa estaria com problemas mentais, estaria pensando em suicídio, então a espiritualidade ajuda a quase que impor. Eu digo quase porque não existe, viu, violência na espiritualidade. Mas, normalmente, a pessoa não percebe. É a mesma coisa da oração. Se a gente for fazer, pedindo socorro de amigos espirituais para ir prejudicar outra pessoa, então ele está cheio de ressentimento e, portanto, a espiritualidade bloqueia. Bloqueia até em benefício seu mesmo. Benefício de quem está emitindo, né? E tem que ser simplicidade, gente, na oração. Olha, a oração dominical, nós vamos ver já, ela é extraordinária, é fabulosa. Haja vista que ela atravessou milênios aí do ensinamento real. Primeiramente, tem a autoridade de quem levou para nós, que é Jesus. Em segundo lugar, atravessou milênios. Mas, gente, a espiritualidade gosta muito, principalmente quem vai nos atender é o primo, a vovó, tio, amigo, que quer uma conversa com a gente. Vocês já imaginaram alguém que é poeta, chega e fala, ó vós que encapelai os mares, que as procelas se encapelam de território, de regurgito juntos, dos rios que flamejam. Aí o espírito amigo, que ele ia pedir um negócio qualquer, fala, que língua que esse cara está falando? Né? Aí, se ele é poeta, ele começa a pôr namusas e crotalos, cítaras e cístulos. Nossa Senhora, conversa. Agora, não é ótimo? Vou contar uma micro-história para vocês verem que a simplicidade é eficaz na oração. Uma casa espírita, eles me permitiram falar lá de todos os anos, ali na Lapa de Baixo, na rua Moxei, que se chama Caminho de Damasco. Eu fui fazer uma palestra e o dirigente da casa chegou para mim e falou, me chama de Chico, era amigo de muitos anos, falou, Chico, você faz a palestrinha de 10 minutos, viu? Porque vai entrar uma senhora aqui com o filho que está tentando sair de droga pesada dele. O sujeito está arrasado, acabado. E ele parece que fez um pedido para a mãe dele. Eu estava nem com 5 minutos de palestra, não era uma palestra, era uma conversa, né? Isso apareceu a senhora, o corredor no meio veio, o rapaz de chinelo de borracha, aquela calça,
aquela bermuda esgarçada, camiseta suja que só vendo, olhos entorvados que só vendo, andando até meio assim, mula no membro. A mãe veio, tem um quadro maravilhoso, que eu chamo Caminho de Damasco, é Jesus no Caminho de Damasco, impondo a mão nas criaturas lá que ele atendeu, né? Aí ela chega e fala: viu, meu filho, você quer vencer tudo? Quer mesmo vencer? Prometeu que você só faria isso se você conversasse com Jesus, pedisse socorro para Jesus. Aí Jesus, olha lá, está atendendo umas pessoas, vai atender você também. Vamos, meu filho, cria coragem, cria coragem. Silêncio total, assim, todo mundo arrepiado, eu já desci lá no lugar, eu saí de lá não tem pau. Ele sai de lá, aí o menino abre as pernas assim, para segurar o bombeado do corpo, levanta e fala: ô meu, o bagulho está de mosca, cara. Choramos todos. E aquela criatura sentou, chorou 1 hora lá. Aí me deram, pediram para continuar com uma oração. Para terminar nada de palestra, uma oração, eu fiz uma oração de palestra. Eu trabalhador da casa hoje. Então, só para vocês verem o que é a simplicidade. Não era a única coisa que esse sujeito sabia fazer. Ele não ia falar com um monte de conversa que ele não conhece, que ele não sabe, que não interessa, que não está no limite dele, que não está dentro do contexto dele. Agora, para nós, o que é que o bagulho está de rosca? Não sabemos nada disso aí, mas sabemos que o bagulho estava de rosca. É isso aí, na verdade. Muito bem. Quais são as condições do atendimento? Em primeiro lugar, o pedido que nós vamos formular, ou os pedidos, a maioria já é pidão, na verdade, tem que ser justo. Gente, já imaginou o que a espiritualidade fica pensando? O âmbito espiritual da gente aí está sempre nos atendendo, está sempre ao lado da gente. A gente às vezes quer pegar até um caminho errado e ele nos dá inspiração para acertar o pé, para não fazer uma bobagem, comprar uma coisa que não deve e tal. Aí você pede: vou fazer uma oração hoje daquelas braba mesmo, eu quero ganhar na Mega Sena. É pedido justo isso? Isso aí é o desejo individual do sujeito, na verdade, que é isso. Ele está pedindo algo irrazoável, que a espiritualidade não tem nada a ver com isso, nenhum. Não adianta falar: não, a espiritualidade vai lá e mexe no... Não vai mexer em número nenhum, porque se for um espírito de baixíssimo entendimento, não pode fazer nada. Ele está, na verdade, barrado em tudo, ele não enxerga nada, ele não vê nada. É assim que é, gente. Ele está, na verdade, barrado espiritualmente. E se ele é de alta estrutura, ele vai se meter nesse tipo de coisa. Eu vou fazer uma oração, porque ou a Mariazinha me aceita, ou... Aí já levou tudo, na verdade. Não é isso? Então, o pedido tem que ser justo. E ele tem que ser feito com uma palavra curiosa que eu tirei do Evangelho. Tem que ser feito com perseverança. O que quer dizer perseverança, no caso? É com entusiasmo, é com necessidade real. E mais, se precisar, pedir mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tal, mas não é dar 20 vezes a mesma oração, nem nada. É isso. É de quando você se sentir necessitado, fazer, perseverar. Mas principalmente, perseverar no bem. Querendo principalmente o seu bem. Mas isso é vaidade e orgulho? É vaidade e orgulho válida, correta, honesta. Porque é no sentido de melhorar a criatura e não de vantagem nem nada. Agora, tudo isso, gente, tem que ser apoiado no merecimento. O Espiritismo tem uma função incrível, extraordinária, que é se interessar pela criatura individual. Aliás, o Kardec perguntou, está lá no Livro dos Espíritos isso, depois repetido no livro da Gênesis. O Espiritismo vai salvar a humanidade? A palavra salvar a humanidade quer dizer elevar ela intelectual e moralmente, quer dizer isso. E a resposta foi não. E a gente, se ficasse não ponto, que nem antigamente, a gente perguntava, por que eu sou assim, a pessoa? Porque sim, ponto. Não, vírgula. Porque o Espiritismo se interessa pela individualidade.
Se ele se metesse, agora eu falando, né? Se ele se metesse a salvar a humanidade, ele estaria, na verdade, querendo prosélitos, criaturas que seguissem a ele, às vezes até com maus propósitos. Agora, se interessa pela individualidade. Sabe por quê? Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, porque você, nós, somos a criatura mais importante de toda a criação. Para nós. Para nós. Não importa se as outras criaturas não julgam isso. Eu digo, não importa, não é não interessa. Interessa, mas não importa. Não vai piorar o meu sentimento. Sabe por quê? Porque nós somos criatura. E na criação nada é inútil. E nós somos de uma utilidade incrível no desenvolvimento da evolução moral e intelectual de toda a humanidade. Porque no instante em que eu me moralizo, no instante em que eu me modifico, no instante em que eu me reestruturo para ter o devido merecimento do atendimento, eu primeiro tenho que me subjugar a mim mesmo, aplacar os meus vícios e defeitos de outras encarnações. Nessa medida em que eu fizer isso, eu estou expandindo um campo de força para quem? Dentro da nossa casa, para a esposa, para o marido, para os filhos, para o sobrinho, para o tio, e para o nosso vizinho, e para o nosso chefe, e assim vai, gente, vai espraiando para a humanidade. Não se perde. Não interessa se alguém vai dizer, olha aí que carola que ele é. Tá bom. Melhor ser carola, se reestruturando moralmente, do que ser um desagredo, na verdade. Então, a oração, a prece real e efetiva, feita dessa maneira, e havendo merecimento da nossa parte, ela sendo justa, o pedido sendo justo, e feito com perseverança, com eficácia, com vontade, com desejo real e efetivo, já vai criando um merecimento nosso. Agora, a gente acaba de fazer uma prece, sai na rua, já xinga o cara que passou de automóvel na frente, atropela o cachorro, tá? E fala, ele não vai para matar dele. Então, o que adiantou, gente? A gente não moralizou, não se modificou, não se estruturou. Vamos encerrar daquela maneira extraordinária. Deixei para o final, por isso mesmo, para falar da oração dominical. Sabe, dominical não quer dizer que é de domingo, não. As pessoas pensam que é para rezar, para orar no domingo de manhã. Não, é dominical, quer dizer de Dominus, que quer dizer o Senhor, a oração do Senhor. Ela foi ensinada nada mais, nada menos do que por Jesus. E é o que é famoso, chamado Pai Nosso. A gente encontra ele mais clarinho de todos, está em todos os, menos no João, nos demais, como Marcos, Lucas e Mateus. Mas o de Mateus, ele é esse que a gente usa no dia a dia, inclusive. Você viu como o Mauro terminou? Porque são vossos o poder, o reino e a glória. Quase ninguém fala isso, já percebeu? E está lá, está lá. Não é para repetir, é para a gente entender, fazer o agradecimento a quem pode nos socorrer efetivamente pelo Criador. Então, por que ela, na verdade, marcou as criaturas todas e as religiões consideradas cristãs utilizam ela? Porque ela é concisa, pequena, fácil de entender, ela é simples, não tem palavra nenhuma rebuscada que as pessoas não entendam. Não pensa que ela é um hino nacional. É maravilhoso o nosso hino nacional, mas é duríssimo de decorar tudo aquilo, não é verdade? Não, Pai Nosso não. Pai Nosso simplésimo, né? E claro, ao fazer os pedidos e claro ao fazer os agradecimentos. Como claro é se dirigir louvando a quem pode nos auxiliar em última instância, que é o Criador. E ela encerra, estou agora vendo aqui no Evangelho, ela encerra todos os deveres com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, assambarca todo o universo de possibilidade de deveres da criatura. E ela encerra uma profissão de fé. Gente, fé não é o que as pessoas acham que é por aí, não. Fazer 200 vezes uma reza, ou então mortificar o corpo, ou andar de joelho, não é isso de fé. Fé é, na verdade, a certeza da possibilidade de realizar um objetivo, de você conseguir realizar o objetivo. É a confiança nas suas próprias forças e nas forças das leis naturais que permitido que seja feito isso. E com vontade. A vontade é a
ferramenta do ser espiritual que aciona na mente aquele pensamento. Tá vendo? E até eu ousei fazer uma certa vez eu trouxe aqui a cartolina, inclusive, uma fórmula. É CR mais CN mais V igual a fé. CR é a certeza, CN é a confiança. Aliás, a palavra fé quer dizer confiança, né? Jesus diz várias vezes: você teve confiança, portanto levanta-te e anda, ele dizia, né? E o V é a sua participação de vontade de realizar efetivamente com a confiança nas leis divinas, porque o que eu vou pedir está dentro da natureza. Se pedir alguma coisa fora da natureza, não é atendido. Claro, a espiritualidade não faz mágica nenhuma. Então Jesus ensinou para nós a oração dominical, que é uma profissão de fé, é um ato de adoração e de submissão ao Criador, como criatura que nós somos, submissão no sentido moral, ético, de desenvolvimento, de progresso, de confiança, sobretudo. E ela encerra ainda o pedido de coisas necessárias. A espiritualidade atende daquilo, como o Mauro nos lembrou, não é do que você quer, é do que você precisa. Muitas das vezes, o que você quer é o que você precisa, então as duas coisas é uma coisa só, na verdade, e você é atendido. E por fim, ela encerra o princípio da caridade, que é o auxílio às outras criaturas. Tudo que Jesus nos ensinou, toda a mecânica de atendimento de Jesus às criaturas, encerrava, na verdade, caridade, fraternidade e amor, que é o que nós devemos usar. Vamos fechar com uma conversa com a espiritualidade, rapidinho. É isso do espírito. Chama-se ganho. Diz aqui: certa vez perguntaram a um homem: o que você ganha orando a Deus regularmente? E ele respondeu: geralmente não ganho nada, mas sim eu perco coisas. Ué, e citou tudo. Ele falou: como perde? Como perde? Ele falou: eu citei tudo que eu perco orando a Deus regularmente. Aí veio: eu perdi o orgulho, eu perdi a arrogância, eu perdi a ganância, eu perdi a inveja, eu perdi a minha raiva, eu perdi a luxúria, eu perdi o prazer de mentir, perdi gosto pelo pecado, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. E aí diz o Espírito: às vezes oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal vivo que nos conecta diretamente com Deus. Muita paz a todos nós, orando nos momentos precisos de necessidade, sem dúvida. Vamos lá, então. Nós dissemos no início que orar é pedir socorro. E socorrer outras criaturas é vibrar. A vibração é uma prestação de socorro. E é, segundo a espiritualidade, é um dos momentos mais importantes da reunião espírita. Porquanto nós nos esquecemos de nós mesmos, só nos lembramos que somos uma pilha viva de energia, de coração sadio, de boas intenções, de amor e de fraternidade, ao menos nesse instante em que nós saímos de nós. O que quer dizer isso? É exatamente a estrutura do verbo amar, cuja origem é a, me, o, a sair, me de mim, o em favor de alguém, objetivamente alguém. Então nós saímos de nós fluidicamente através do nosso pensamento e vamos adentrar nos lugares onde haja um leito de dor, onde haja uma necessidade espiritual de equilíbrio, onde haja necessidade de cura tanto do corpo físico quanto da alma. E nós vamos estabelecer alguns lugares que servirão como um início, uma porta aberta para nós, mas quase como exemplo.
adentrando nos hospitais e aplacando as criaturas, ainda que não as curemos através das nossas vibrações, que nós colocamos uma palavra de consolação nos ouvidos dessas criaturas, de esperança e até mesmo de conformidade. Vamos entrar também nos asilos, em que muitas criaturas estão partindo para o mundo espiritual ao final da existência, magoados, com o coração confrangido, às vezes até com uma certa parcela de ódio, porque foram relegados a segundo plano. Vamos, com as nossas vibrações, atingir o cérebro, a sua mente. Nós falamos do seu coração, mas é a sua mente, para que eles tenham a conformação da existência da sua vida, repassem hipóteses, rogar ao Pai da Misericórdia até um final de existência um pouco mais ameno. Vamos entrar também em todos os lugares onde está sendo feita assistência para o corpo material, nos hospitais, ambulatórios, clínicas, de uma maneira geral, e amparando essas criaturas, mas direcionando com as nossas vibrações a mão das criaturas que estão prestando o trabalho de assistência física àquelas criaturas. E, ao mesmo tempo, rogamos à espiritualidade que nos acompanhe para aplacar as dores daquelas criaturas. Vamos amparar com as nossas vibrações as criaturas lançadas nos vícios, sejam vícios de drogas legais, lícitas ou ilícitas. Todas elas são corrosivas e, portanto, o que nós vamos tentar mudar não é derramar o copo, não é quebrar a seringa, porque isso, na verdade, seria uma ação material nefasta. É trabalhar com as nossas vibrações a mente das criaturas para que abandonem esse caminho de dor, de desolação. Vamos adentrar debaixo das pontes e levar o alimento espiritual para as criaturas e colocar no coração das criaturas que passam por ali, moram perto dali e que tenham um coração aberto à fraternidade, que levem para essas criaturas o alimento do corpo físico, e nós, com as vibrações, estaremos amparando o corpo espiritual e a mente espiritual dessa criatura, ao mesmo tempo que estamos envolvendo em forma de agradecimento aqueles que levam o socorro para satisfazer as necessidades desses abandonados, que Jesus mesmo nos havia pedido, e nós devemos cumprir com as nossas vibrações, e nós fôssemos atender os desvalidos da criação, os desvalidos do mundo, por decisão própria deles. Vamos amparar todas as criaturas que estejam em desajuste, nos lares, nos ambientes públicos. Vamos vibrar pelas criaturas que são coordenadores políticos e sociais de todo o mundo, para que os seus corações sejam, na verdade, confrangidos no sentido de vivenciarem a honorabilidade e vivenciarem a fraternidade, o amor ao próximo e o respeito às outras criaturas. Vamos vibrar também pelos nossos parentes e amigos que estão nas nossas residências ou no nosso convívio, seja ele de residência ou de trabalho, que eles todos possam perceber que estamos atentos em tentar ajudar a todos para o equilíbrio espiritual. E vamos pedir licença à espiritualidade para reter em nós mesmos essas vibrações, para nos mantermos sempre vigilantes no caminho da paz e no caminho do bem. Com a graça de Deus. Muito obrigado. O nosso pensamento ainda em Jesus, para não nos esquecermos, pedir, louvar, agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.